Olá, sejam muito bem-vindos ao Intertalks. Aqui a gente fala sobre política e comércio internacional. E o nosso assunto de hoje são as mulheres que chegam no topo de organizações internacionais e também em cargos muito importantes no mundo. E a gente começa falando sobre uma que abriu fronteiras neste ano. A gente está falando de Ngozi Okonjo-Iweala, a economista nigeriana-americana de 66 anos, que se tornou a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio. A OMC foi criada em 1995 para estabelecer regras para o mercado internacional, resolver conflitos e também garantir relações comerciais justas. Em 26 anos, teve 6 diretores gerais, todos homens. E aí, em uma decisão histórica em 2021, acabou apontando a Ngozi para esse cargo. E ela chega trazendo muitas novidades e também muitas primeiras vezes. É a primeira mulher a assumir como diretora-geral, a primeira negra, a primeira africana e também a primeira cidadã americana. Aliás, Renata, ao longo da carreira dela, a Ngozi quebrou muitos paradigmas, né? Ela tem um histórico profissional e como mulher muito incrível, né? Ela foi ministra das Finanças da Nigéria, foi a primeira mulher ministra. Ela foi a segunda economista mais importante do Banco Mundial. Ela morou aqui em Washington por aproximadamente 25 anos. Ela tem uma formação extremamente sofisticada no MIT e na Harvard. E até muito recentemente a Ngozi era chair da Gavi, que é a Global Alliance for Vaccines and Immunization. Então ela traz também toda essa experiência com a pandemia e com vacinas para dentro da Organização Mundial do Comércio. Ela lançou um livro muito interessante sobre Women and Leadership. Então a Ngozi tem bastante aí dessa responsabilidade com mulheres e meninas na liderança, em grandes cargos pelas organizações internacionais. Aliás, o que me chamou a atenção quando ela assumiu o cargo de diretora-geral da OMC foi uma grande manifestação de meninas e mulheres da África se vestindo como ela, fazendo poses que ela faz, declamando poemas para ela. Nas redes sociais como um todo, isso até foi notícia na imprensa internacional. A Ngozi é mãe também e ela escreveu uma carta ao assumir a Organização Mundial do Comércio. Uma frase me chamou muito a atenção. Ela disse: se quisermos restaurar a credibilidade da organização, os países devem deixar de lado suas diferenças. É mais ou menos assim. Parem com as brigas, com as rixas, vamos todos jogar juntos no mesmo time para conseguir avançar no comércio internacional. Agora, você falava aí que ela escreveu um livro sobre lideranças femininas, Renata. Esse você acredita que pode ser um dos temas principais da gestão dela? Que outras pautas a Ngozi vai trazer para a OMC? Eu não tenho dúvida que ela vai trazer esse tema de gênero e de mulheres para o centro das pautas da Organização Mundial do Comércio. Acho que ela vai priorizar outras agendas importantes também. Vale lembrar que o cargo de diretora-geral nesse momento, eles não têm a prerrogativa de decidir nada em nome dos membros da OMC, hoje são 164 membros. Mas eles têm a prerrogativa e a possibilidade de estabelecer direcionamentos e agendas. Então, além do tema de mulheres, de gênero, eu acredito que vem também para o centro das negociações em comércio internacional a questão das vacinas, da pandemia, porque ela traz essa experiência. E aí tem questões mais técnicas, como subsídio à pesca, o acordo de facilitação de investimentos. São todos temas que devem ganhar um impulso novo com a Ngozi. Além de, também, o que se espera muito dela, que ela dê mais voz, de alguma forma, a países em desenvolvimento, países que sempre estiveram um pouco à mercê das decisões de países desenvolvidos e dos grandes players em comércio internacional. Aliás, a gente tem um convidado, mandou uma mensagem aqui pra gente, que trabalhou com a Ngozi. Quem foi ele, Renata? O Otaviano Canuto, ex-vice-presidente do Banco Mundial, que deixou um recado interessante para a gente sobre a Ngozi, sobre pautas prioritárias para ela. Vamos escutar um pouquinho. Ngozi é alguém com uma liderança exemplar, com uma grande inteligência e com a capacidade de usar tudo isso com bons princípios.
fiquei muito contente com a assunção dela como diretora-geral da Organização Mundial do Comércio. Agora, para Ngozi assumir esse cargo, isso só foi possível por causa de uma mudança de posicionamento do governo norte-americano. Quando o Biden assumiu a presidência do país, o governo dele se mostrou favorável à candidatura dela para a OMC. Antes, o governo anterior de Donald Trump estava bloqueando a indicação da nigeriana para esse cargo. Um desafio que ela enfrentou antes de assumir essa vaga, essa posição, né, Renata? Mas um pequeno desafio perto dos muitos que ela tem pela frente. A Ngozi herda uma organização um pouco debilitada, na verdade. A Organização Mundial do Comércio sofreu muito com os 4 anos de governo Trump, um governo que descredibilizou continuamente o trabalho da organização, especialmente do órgão de apelação. Então a Ngozi herda muitos problemas, na verdade, que ela vai precisar resolver. Um deles é justamente o restabelecimento do órgão de solução de controvérsias, da OMC, e ela precisa colocar a OMC e lembrar o mundo da importância da OMC. Vamos escutar um pouquinho o que algumas das maiores experts mulheres do mundo têm para falar sobre os desafios que a Ngozi deve enfrentar nos próximos anos. To me, the major problem at the WTO is that it's out of balance. You have, the legislative arm, the rulemaking arm, the negotiating function, if you will, that has basically been non-functional. I mean, you've had only a trade facilitation agreement reached, ever since the Uruguay round was completed in 1995. So it's just not working. You then have the sort of executive branch, the secretariat, which is incredibly competent in terms of the skill set of those working there, but they don't really have any power to get as much done given that it's this member-driven organization. And then you have the dispute settlement system, which until the United States killed the WTO appellate body was perceived as being very, very strong. But overall, again, the system really out of balance. And to me, one of the things that Dr. Ngozi brings is this sense of balance and how important it is. And to me, I note 3 things in her background that suggest to me that she gets it in terms of how important it is to try to restore this balance. First, to me, I don't think there's any doubt that she understands how important it is to work for gender parity, at the WTO and supporting the member governments of the WTO. I mean, not just for equity's sake, but because it gets you better policy outcomes. I mean, if you look at all of the studies that have been done, I mean, women are just more likely to advocate for what we would call in the US bipartisanship, but I mean more likely to argue for a balanced approach, are more likely to drive investments in areas like education and health and trade that are, again, more empowering over the long haul to women. A gente no início também falou da questão das vacinas, né? Ela liderou a coalizão que estava trabalhando com essa questão das vacinas contra a Covid-19 e esse deve ser um tema da pauta dela. Aliás, isso tem sido muito comentado no mundo todo, né? Alguns países que estão produzindo vacinas, de certa forma, ajudando outros países, mas não só com a intenção de ajudar propriamente, mas de estabelecer uma influência sobre determinada região, né? Dizendo, olha, eu estou te oferecendo a vacina, então lembra disso no futuro, quando for negociar, fazer alguma negociação comercial com alguém e tal. Como é que fica a OMC diante disso? Que bandeiras ela deve levantar e levar adiante em relação às vacinas? Já no começo, antes mesmo de assumir, no primeiro pronunciamento público que ela fez, ainda em fevereiro, a Ngozi falou muito que os países precisam jogar juntos, né, em relação à vacina. Enquanto o vírus estiver circulando, que seja em uma comunidade africana ou asiática ou latino-americana, todos nós estamos em risco. Então a Ngozi tem sido muito vocal no sentido de usar as regras da OMC. A OMC tem um acordo de propriedade intelectual que fala justamente de patentes, e aí a gente chega no problema das vacinas, e ela tem dito isso várias vezes, que os países precisam
quebrar as patentes ou flexibilizar as patentes para que todos tenhamos acesso às vacinas o mais rápido possível. Enquanto isso não acontecer, a economia global vai sofrer com o vírus, com o coronavírus, que pode voltar a qualquer momento, como a gente está vendo, muitas novas cepas, muitos problemas acontecendo novos, inclusive derivados do vírus. Então ela tem sido muito vocal nesse sentido. A gente precisa utilizar as regras de comércio internacional para facilitar o trânsito das vacinas, dos imunizantes, para que a gente consiga vencer essa pandemia. O vírus não vê fronteiras, né? Não adianta proteger um país e os outros ficarem desprotegidos, porque as pessoas circulam, as variantes continuam circulando, então a vacina tem que ser realmente acessível para todos. E é um recado também para os Estados Unidos, né? O país está retendo as vacinas aqui, não está deixando exportar vacinas, nem aquelas que são produzidas aqui, que nem tem autorização ainda para o uso emergencial no país, enquanto outras nações estão precisando do imunizante para interromper o curso do vírus. O que a gente aprendeu durante essa pandemia é que não existe economia, a economia não vai funcionar se o vírus não for interrompido. Agora, além da Ngozi, tem outras mulheres que fazem parte, né, da liderança de organizações internacionais importantes e até do comando de países, né, Renata? Exatamente. Eu acho que não tinha como a gente terminar esse episódio sem falar de grandes nomes, de mulheres que estão dominando, por exemplo, a área de comércio internacional. A gente tem a Pamela Coke Hamilton no International Trade Center em Genebra. A gente tem a Isabelle Durand na UNCTAD, uma agência da ONU para Comércio e Desenvolvimento. É claro que a gente não pode deixar de falar da Christine Lagarde, que estava no FMI e hoje é presidente do Banco Central Europeu, da Ursula von der Leyen, que está hoje como presidente da Comissão Europeia, e, claro, da Kristalina Georgieva, que hoje está no FMI e substituiu a Christine Lagarde. Então, a gente tem várias mulheres aí em assuntos econômicos, inclusive liderando as grandes pautas e a direção da economia global, do comércio global, das finanças globais. E tem também a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, que também vem desbravando aqui o país nesse sentido de liderança. É a primeira mulher vice-presidente, a primeira mulher negra, a primeira mulher asiática a chegar a esse posto, e vem numa posição muito interessante, porque geralmente os vice-presidentes aqui nos Estados Unidos, eles não acompanham o presidente sempre, e a gente vê Joe Biden puxando Kamala Harris para perto dele, dando posição de destaque para ela, falar sobre mulheres, falar sobre crimes contra asiáticos, falar sobre economia e sobre tudo o que importa para os Estados Unidos nesse momento. Então, mais uma força feminina, né, como vice-presidente da maior potência do mundo, e viva as mulheres, né? Viva as mulheres!